Mas se você vê um extraterrestre na tua frente, que na maioria das vezes já está e você não vai reconhecê-lo, por mais que ele fale, você não vai ouvir. Você não vai ouvir o que ele tem para dizer para você, que talvez seja muito conhecimento. E ele não vai falar de destruição, porque quem chega num nível... Veja, para você atravessar o universo, você precisa ter uma condição de evolução muito alta para poder lidar com todas essas energias. Atravessar o universo não é uma brincadeira, atravessar uma galáxia não é uma brincadeira. É muito conhecimento energético. Você vai ter que conhecer muito do espaço-tempo, muito de toda a configuração que existe em cada etapa, em cada fase, entendeu? Você vai ter que entender de buracos negros, de quasares, de um monte de coisa. Aí, o cara vem de lá para cá, com paletó e gravata, chega para o Eisenhower, que tinha maior dificuldade, tinha problemas, né? A gente sabe disso. O humor dele era um humor muito questionável, ele tinha muitas dificuldades. Eu entendo que por causa do sofrimento que ele teve na vida dele. E de repente um extraterrestre chega lá e fala, olha, queremos fazer uma proposta para você. E aí ele fala, então, né, vou conversar com os meus assessores. Gente, o nosso nível de primitivismo é muito alto para a gente ter esse contato, nós não conseguimos. Nós vamos continuar destruindo o planeta, eu já falei isso, eu estou sempre repetindo, e é terrível ficar repetindo, mas nós estamos trabalhando contra nós não precisamos da ajuda de extraterrestre nenhum, porque por mais que eles falem, nós não ouvimos nossos próprios semelhantes, que sejam mais cultos, mais inteligentes, mais racionais. Por que você vai ouvir uma consciência que vai te trazer uma tecnologia que você não consegue entender? Certo? Se você pegar um disco voador, isso eu estou falando com clareza, um disco voador, quem aqui já entrou num disco voador? Certo? Faz uma pesquisa e vê quem já entrou. E os comandos simbióticos? Então, aí é outra história, aí você vai falar, poxa, mas eu já li muito. Olha, a nossa imaginação, ela pode ir além. E depois tem um detalhe, muitas pessoas falam coisas que de verdade você pode associar e achar coerente, mas... A questão é, você já entrou numa nave? Já entrou numa nave Zeta? Se você entrou, e eu vou te falar, como você entra numa nave Zeta? Você entra através de uma projeção astral. Eu estou falando isso para você porque eu realizo isso há muito tempo, e eu me arrisco também. Mas entrar numa nave dessas, para você entrar, primeiro que você é detectado logo de cara. Você acha que todos esses extraterrestres que têm uma tecnologia extremamente avançada, que trabalham com os níveis mais sutis de percepção, com visão ultravioleta alta, você acha que ele não vai perceber você? Você pode ser um espírito muito avançado, um espírito muito sem vergonha, que ele vai saber que você está ali. Ele vai te ler de uma forma tão perfeita que ele vai poder dizer para você quem você é. Só isso. Aí nós achamos que a gente pode contar todas as histórias, mas a gente não tem que provar. E quando, desculpa te cortar, mas quando você entrou, qual era a condição deles? O que eles estavam fazendo? Deitados, todas as consciências deitadas, a nave ela era totalmente transparente por dentro, você podia ver tudo que tinha fora, a condição de relacionamento deles com a energia é muito diferente, porque eles conseguem perceber tudo que está à volta deles. Se a nave estiver andando de um jeito ou de outro, eles estão numa condição sempre muito tranquila, primeiro porque eles nunca sofreram gravidade. Então eles não têm o negócio do que é embaixo e o que é em cima, como nós temos. Se tirarem essa pedra daqui, ou tirarem esse planeta debaixo de nós vamos ter um problema sério de falta de referencial. Nós não sabemos mais onde nós estamos. A gente fica procurando referencial nas pessoas porque a gente nem sabe onde está. Agora, uma consciência dessas, ela não tem esse problema, porque o trabalho interno dela é muito diferente, é muito sofisticado. É tão sofisticado que a gente vai ter que imaginar como é e talvez chegar muito longe do que é de verdade. Estavam deitados, mas os corpos físicos deles... Os corpos físicos deitados, né? E essas consciências, elas estão perfeitamente adaptadas ali, num lugar que é absolutamente... se a gente fosse transferir para uma coisa terrena, é como se fosse um vidro muito limpo. Um vidro? É como se fosse um vidro. Mas é um contexto muito mais resistente do que o nosso, que pode transitar a 10 mil quilômetros por segundo na atmosfera da Terra, que qualquer coisa que transite nessa velocidade, que vai pegar fogo, vai se tornar incandescente. A tecnologia é altíssima. Mas tinha algum representante que estava dirigindo, pilotando essa... Não, aquilo é um trabalho integrado, entendeu? Essas consciências, elas não são que nem nós, que dividem espaço.
O Jorge tem que estar sentado aqui de camiseta branca e eu com essa camiseta ridícula, com essa camisa verde. Com o maior calor do mundo. E eu tô aqui com a camiseta do melhor lugar. Do melhor lugar. Dos meus queridos. Olha só, melhor lugar. Então, eles não têm essa diferença. Eles não têm que disputar ego porque eles não têm ego. Então, a nave vai sempre para o lado que eles quiserem que ela vá, porque eles compartilham, são energia compartilhada. Então a nave é uma extensão da consciência deles. É uma extensão da consciência. Senão eles não conseguiriam transitar no universo. A gente é que quer inventar. Ó, a nossa propulsão é assim, você põe fogo atrás do foguete, ele vai só para frente. Uma nave dessa tem uma energia eletromagnética super sofisticada, e ela pode ir para qualquer lado, mudar de direção instantaneamente, fazer 90 graus, fazer um monte de coisa. Ela pode ir e de repente voltar. Só que nós temos que pensar o seguinte, o nosso corpo, se a gente estivesse nessa velocidade, nós não suportaríamos uma manobra de uma aceleração de um determinado nível. Simplesmente você começa, se você olhar para os nossos pilotos de caça, que quando chega a 3G, 4G, eles já começam a passar mal. É mais ou menos isso, né? Eu vi numa reportagem que o piloto que suportou acho que 10 ou 11G, ninguém entende como ele suportou aquilo, mas nós não conseguimos aguentar, começamos a ter tontura, tudo, passar mal mesmo. Você não consegue dirigir uma nave. Uma consciência dessa é outra configuração, gente. A vista, os olhos deles são outra configuração, a audição é outra, o trabalho com os chakras é muito diferente, é muito sofisticado. Nós não conseguimos viver numa situação dessa porque nós respondemos emocionalmente à velocidade. Uma consciência dessa não responde. Se você disparar ele a 10 mil quilômetros por segundo, não acontece nada com ele. Ele não é reativo. Tá de brincadeira. Agora você eu fico desesperado. Você imagina, se você cair de uma árvore, antes de cair você já morreu, não é verdade? Uma consciência dessa não existe isso. É um bloco de energia absolutamente organizado, é muita organização. Por isso que quando a gente vai falar disso, eu falo com muito cuidado, porque nós estamos falando de uma coisa que nós não podemos ter palpável, né? A gente está falando, mas você tem que ter as próprias experiências. As experiências que eu tenho. Esse cachorro, ele não gosta de extraterrestre, eu estou avisando para vocês. Acho que chegou alguém aí, né, Vargas? Chegou não? Não? Hospedeiros. É. Daqui. Seguro, pode deixar.